Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês, meus alunos. Tudo bem com você? Tudo bom com a sua vida? Como é que está aí nesse dia de hoje? Como é que você está na sua casa? Tudo bem? Nenhum problema ou com bastantes problemas? Não sei como é que está a sua vida. Justamente por isso que a gente tem o propósito de começar a nossa aula com uma oração. Quero começar orando por você, pela sua família, tá bom? Santo Deus, bondoso Pai, estou agora com os meus alunos aqui nesta aula, Pai, para te pedir, Santo Deus, que o Senhor esteja à frente da vida de cada aluno, cuidando, meu Deus, de cada aspecto do qual eles possam estar preocupados, cuidando também, Pai amado, dos desafios que eles estão enfrentando. O Senhor sabe que cada um de nós temos os nossos desafios a vencer, temos as nossas batalhas a enfrentar. Mas, por favor, Pai, que o Senhor esteja à frente de cada uma delas e também da nossa aula, que essa aula seja um presente para as nossas vidas, que ela possa realmente ser uma bênção tanto para aqueles que estão ouvindo, como para mim também que estou realizando aqui nesse momento para os meus alunos. Em nome de Jesus, amém. Bora lá então, galera. Eu queria falar hoje com vocês sobre algumas obras de arte. Exatamente, você fala assim, nossa, pastor, mas você tá dando aula de artes por acaso? Não estou, galera, mas tem a ver com o nosso assunto de hoje. Então eu gostaria da sua atenção por alguns minutos, tá bom? Para a gente falar sobre algumas obras de arte. E a primeira delas, eu vou colocar aqui para você a imagem, tá bom? Você dá uma olhadinha aí nessa imagem, porque eu vou falar alguns detalhes dessa obra agora para você. Então, tá aí na tela. Viram a imagem que a gente vai começar a nossa aula de hoje? Pois é, por que eu coloquei essa imagem? E, primeiro de tudo, de quem que é essa imagem, galera? Essa imagem é de um pintor, tá bom? Muito conhecido. Vocês provavelmente já ouviram falar desse pintor. O nome dele é Edward Munch. Né? Não sei como é que pronuncia, mas vou colocar aqui por escrito para vocês o nome dele. E ele é um pintor que ele ficou muito famoso na arte moderna na sua época, justamente por causa da maneira como as suas pinturas elas eram realizadas, né? E o interessante é que cada obra que é realizada, ela tem uma história. Eu não sei se você sabe a história dessa obra que eu mostrei para vocês, mas se você não souber, vou estar aqui então te falando qual que é a história dessa obra de arte, tá bom? Essa obra de arte aí que vocês viram, ela aconteceu numa ocasião quando, na realidade, um vulcão chamado vulcão de Krakatoa, ele acabou entrando em erupção. Né? Você percebe ali que a imagem está fazendo referência a essa erupção. E é interessante que isso aconteceu no dia 27 de agosto de 1883, quando várias erupções elas aconteceram nesse vulcão de Krakatoa, com esse acontecimento. E nessa ocasião, uma grande e imensa massa ali cinzenta, né, aquele negócio assim que a lava ela solta, né, ele acabou se espalhando ali pela atmosfera, o que fez que o céu parecesse estar pegando fogo naquela ocasião. E inclusive isso aconteceu durante um pôr do sol. Então o céu ele ficou numa imagem como se estivesse pegando fogo justamente no período do pôr do sol. Agora, por que eu estou te falando e te mostrando essa imagem? É porque a partir desse acontecimento é que se originou essa outra obra de Eduard Munch que ele realizou aqui, ó. E essa sim você conhece, porque ela é denominada como O Grito, né? Vou colocar aqui para você ver. O que tem a ver, né? Pastor, mas o que tem a ver a primeira que você mostrou e essa segunda? O que tem a ver é que, não sei se você sabe dessa informação, mas o que inspirou o pintor a realizar essa obra foi uma certa vez, e esses são dados que o próprio pintor ele forneceu sobre o porquê, né? O que inspirou ele a desenhar esse O Grito
foi o seguinte, foi uma certa vez em que ele estava andando numa estrada com os amigos dele e o pôr do sol, né? O sol ele estava se pondo naquele momento e ele estava exatamente como se estivesse pegando fogo, né? O céu ele estava super vermelho, ele estava nessa aparência ali, por isso que ele faz esses tons, sabe? Ali ao redor, justamente porque ele estava parecendo como se pegasse fogo. Inclusive por isso que ele se sentiu melancólico no momento, né? E ele permaneceu ali em pé, então. E as nuvens, ele descreve que elas pareciam como sangue, né? Inclusive, ele ficou com esse medo, né? Com essa expressão dele, né? De melancolia. E foi ali então que ele sentiu esse infinito grito, como se fosse perfurando a natureza. Então ficou aí famosa essa obra de arte. E o interessante é que, ou seja, uma obra de arte estava inspirada em uma outra obra, né? Que é essa outra obra que ele tinha realizado ali do vulcão. Porque, na realidade, o quadro O Grito foi inspirado no que aconteceu ali em 27 de agosto, que é o que eu mostrei para vocês, que era esse vulcão lá de Krakatoa, né, fazendo as suas erupções. Olha só que interessante como as coisas se encaixam. E outra obra de arte agora que eu gostaria de lhe mostrar está aí na sua casa. Pois é, sabia que você tem uma obra de arte aí na sua casa? Vai aí ou no seu banheiro, né, ou em algum outro local da sua casa que tenha um espelho e olha diretamente para esse espelho. Você vai ver você mesmo. Você é uma obra de arte. E eu não estou aqui puxando sardinha porque você é meu aluno apenas, tá? Que você é uma obra de arte. Não, não é isso. Eu estou aqui dizendo algo que é fato e algo que é bíblico. Vou te mostrar. Lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia descreve a criação da humanidade nos primeiros capítulos. E você sabe, durante a história, que Deus, a história bíblica, né? Que Deus ele foi criando cada uma das coisas, ele foi falando, as coisas foram aparecendo, né? Como se fosse uma obra de arte. Deus ele era o criador, ele era o artista, ele era esse nosso escultor, o que esculpiu a natureza, o que esculpiu cada uma das coisas, e ele então foi pincelando ali com as suas palavras cada uma das coisas que ele gostaria que viessem à vida. Só que conosco ele fez bem diferente. Com você, comigo, com todos os seres humanos, Deus ele decidiu nos criar de uma maneira muito intencional, de uma maneira muito pessoal, inclusive. Até porque nós fomos a única coisa que Deus ele parou para criar com bastante detalhes, com bastante tempo. As outras coisas ele apenas falava. E instantaneamente elas vinham a existir. Conosco foi diferente. Quer ver? Vamos ler juntos aqui, ó, em Gênesis 2, no versículo 7. Então o Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E esse homem se tornou um ser vivente. Olha só que coisa bonita, né? Deus ele formou o homem, gente, do pó da terra, e eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra formou. Sabe, quando fala que Deus formou, não é assim, Deus pegou lá um pouquinho de terra ali, um pouquinho desse barro, né, desse lodo, e instantaneamente aconteceu o homem, não. Aqui está dizendo que ele formou, ou seja, ele pensou em cada detalhe de como a gente seria, ele moldou com as suas próprias mãos, sabe, o nosso formato, os nossos ombros ali, ó, o formato dos nossos braços, como que deveria ser, as nossas mãos, por dentro, cada órgão do seu corpo, cada tecido, cada músculo, Deus ele pensou nisso tudo e ele moldou, ele formou isso com as mãos, fazendo o molde dessa obra-prima. E para finalizar, ele faz algo mais importante ainda, que é o que? Ele sopra, Deus soprou, ou seja, ele colocou o fôlego da própria vida, porque Deus é a própria vida, então ele doou para nós a vida através do seu fôlego nas nossas narinas. E então a Bíblia diz que o homem passou a ser um ser vivente, ou seja, uma alma vivente.
Então, a palavra alma, quando ela aparece na Bíblia, ela é, na verdade, uma somatória de dois fatores. Qual deles? Primeiro de tudo, essa nossa carcaça que Deus formou do barro, ou seja, esse nosso corpo, ele é essa carcaça que Deus ele formou e agora ele colocou, inseriu dentro dessa forma, desse formato que nós temos, o fôlego da vida. Então você tem a sua imagem, né, a sua forma, essa forma aqui que é o nosso corpo, mais o fôlego da vida. Isso torna um ser humano vivo. Quando a gente morre, o que acontece? Vou dar um spoiler aqui para vocês do que a Bíblia fala sobre a morte. Quando a gente morre, o que acontece é que esse corpo, essa carcaça, ela deixa de existir. Né? Agora ela vai se denegrir, ela vai se decompor ali conforme o tempo for passando ali debaixo da terra. Né? Por isso que a gente enterra, né? Porque a partir do momento que você morre, você começa a se degradar. Então, essa parte não existe mais. Ou seja, a gente perdeu um item. E o fôlego da vida, o que acontece com ele? Ele volta para Deus, porque ele era de Deus, ele não nos pertence. Mas espera aí, para eu ter um ser humano existindo, eu não tenho que ter os dois elementos juntos, segundo o que está escrito em Gênesis 2:7? Pois é. Portanto, gente, por isso que a morte ela é descrita muitas vezes na palavra de Deus como um sono. Ou seja, para você ter alguém vivo, você precisa do fôlego da vida mais o corpo dessa pessoa, que é esse formato que nós temos. Agora nós temos o formato nosso dentro de um caixão, debaixo da terra, e o fôlego da vida é que voltou para Deus. Portanto, todavia, a nossa vida ela está agora descansando. Por isso que a Bíblia ela traz várias passagens dizendo que a morte é comparada a um sono. Só que a notícia importante para você, meu aluno, no dia de hoje é essa aqui, ó. Quando Jesus voltar, e ele está muito próximo de voltar, aí a gente vai voltar a existir. Então, é o que a Bíblia chama de ressurreição. E nessa ressurreição, agora o seu corpo que estava lá no cemitério, né, depois que o nosso corpo ele morre, agora o seu corpo vai voltar a ter o fôlego da vida, porque Deus vai restituir isso para nós. E então a gente volta à existência, a gente vai viver novamente. E é por isso que a Bíblia descreve sobre a esperança da ressurreição. Por que eu estou te falando isso? A gente está vivendo momentos nessa vida, além de esse assunto ser um dos tópicos do nosso livro, da nossa matéria, a gente está vivendo momentos, galera, em que pessoas têm perdido a sua vida. A gente tem conhecido pessoas que têm passado pela Covid e que têm perdido a sua vida nessa doença. Só que a grande esperança é de que a Bíblia descreve que um dia, por mais que as pessoas morreram e estão descansando no Senhor, um dia Jesus vai voltar e esse dia está muito perto. Está muito, muito perto. A gente vê sinais o tempo todo na palavra de Deus, né, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, de que Ele está chegando. E quando Ele chegar, as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar e elas vão poder ter a eternidade para estarem junto com Cristo, junto daqueles que a gente ama. Então, se você tem parentes que perderam pessoas nessa quarentena, se você mesmo perdeu pessoas da sua família, ou se você conhece pessoas que perderam familiares, fale dessa esperança para ele. Mostre para ele de que a Bíblia é clara, de que um dia a gente vai estar junto de novo e nunca mais a gente vai precisar se separar. É a esperança que eu gostaria de deixar no seu coração nessa nossa aula de hoje. Fiquem com Deus.